Olá, lindezas, boa noite. Tô aqui me ajeitando só um pouquinho. Bacana. Olá, Vanessa, Maria, auxiliadora, bem-vindas. Deixa eu acenar para vocês de volta. Valdete, obrigada por estarem aqui. Hoje nossa live vai ser um pouco diferente, que nós temos uma temática muito interessante para quem gosta de ouvir música, para quem gosta de música, como eu, para quem gosta de cantar. Mônica, bem-vinda, Jorge, Gisele, Amendoim, tudo bem, Amendoim? Márcia já está aí, minha querida equipe. Gente, estou acenando para todos vocês. Enquanto o Cadu não chega, Cadu acaba de chegar. Vamos chamá-lo. Boa noite, Cadu de Andrade. Boa noite! Cantor do Brasil e do mundo, que já foi para vários lugares para cantar, com essa voz belíssima e com esse canto que não é só de alma, mas de corpo também. E como eu tenho que contar para todo mundo, e além de tudo é professor de canto. Posso esquecer, nunca disse, porque agora eu vou contar para todo mundo que este cantor está me dando a honra de ter aulas com ele de canto. E outro dia nós estávamos conversando a respeito, e este professor tão generoso me mostrou algumas coisas que, como aluna, têm sido diferentes das outras aulas de canto que eu tive. Eu já tive 3 tipos de aula de canto diferentes e estava explicando para o Cadu quais foram essas aulas e o que eu estou vendo de diferente com ele. E por isso nós resolvemos fazer essa live com a temática música também é esporte. Porque, Cadu, vamos lá? Quanto tempo, né? E, gente, muito obrigada por estarem aqui. Espero que vocês gostem dessa aula do Cadu de música, que não vai ser uma aula, vai ser um bate-papo. Quem tiver dúvidas, né, Cadu, podem falar Pode. aqui. Inclusive, algumas pessoas escreveram nos stories, depois eu vou falar com você sobre isso. Então, a abordagem que eu acho mais interessante para o cantor é que o cantor, ele não é só uma alma, né? Uma vontade de cantar. Ele também tem um corpo. E esse corpo, de vez em quando, ele fica esquecido para muitos, né? O trabalho físico, a labuta física mesmo, né? Onde você tem que se encarnar, se sentir encarnado para que todas as emoções, todas as notas, todas as intenções, as palavras sejam reais, né? Sejam mais verdadeiras, mais interligadas. E é claro que isso fez parte da minha formação, né? Como cantor, né? Eu tive mestres que trabalhavam nessa linha, né? Você tem que estar de corpo presente, né? Senão não vai acontecer muita coisa. Fica tudo muito no campo do sentimento, do amor à música, de toda a admiração que as pessoas que são sensíveis à música têm, né? E tem um lado que é o lado atlético mesmo, que é o lado da aula, que é o lado do exercício, do cuidado com o corpo, com tudo que diz respeito ao corpo, né? E isso é interessante porque
muitas vezes não é falado muito isso. E essa expressão, através, por exemplo, se você pensar em expressão artística, expressão de palco, expressão de gesto, como é que você para numa luz, como é que você conversa com uma câmera, como é que você conversa com o público através do seu corpo, é corpo, né? Então, não é uma ideia, né? Não é uma vontade. E isso é muito interessante, a gente ter uma abordagem um pouco mais física para que coisas que são ligadas ao físico, fisiologia da voz, quer dizer, criação de sons, alargamento de escalas, força, entrar nas canções poeticamente através do corpo, o que precisa aquela palavra para ela ficar viva, né, para ela ficar melhor, é tudo corpo, né? Então não pode haver um descuido, né? Então, assim... É que você está falando que é pouco falado. Eu tenho a impressão que no Brasil é pouco falado, e muitos jovens que querem cantar, Cadu, se veem muito espelhados em grandes ídolos que não contam o que fazem para chegar até ali. Exatamente. Em nível de canto mesmo, de ter uma resistência física para aquilo acontecer. Exatamente. E aí muitos se enganam achando que é só talento. E Exatamente. eu percebo, e aí vem uma pergunta para você. Eu percebo que, por exemplo, nós estamos juntos há 3 meses, por aí, e que muitas vezes eu faço determinados exercícios de canto e a minha voz ela fica muito mais fácil de ser cantada. Eu já te disse isso. Então, se eu faço qualquer tom antes e qualquer tom depois, há uma diferença grande. Como quando eu jogava tênis, eu te contei isso, e eu dava as raquetadas, eu não tinha muita força de braço, até que o professor falou, peraí, aí ele me colocou uma força que era a capa da raquete de tênis, e depois tirou. Quando ele tirou, aí meu braço estava lindo. E você Exatamente. não acha que uma prestação de serviços a quem quer ser cantor de verdade seria explicar que o esporte, para tornar o corpo pronto para cantar, é importante? Sim. Porque tem a ilusão, sou talentoso, então vou participar do The Voice, porque eu sou talentoso, tenho uma voz linda, vou participar. E não é só isso. Esse campo ele é super interessante, porque a gente tem falado muito, os nossos encontros particularmente são muito ricos, né? E você também, se você me permite, quer dizer, você me fala coisas bonitas a respeito do trabalho, quer dizer, as coisas têm sido colocadas a você, apresentadas a você, de uma maneira que você raciocina em cima delas e vai adiante, avança, né? Então, você está trabalhando, a gente trabalha com mito, com o segredo do trabalho do artista que você gosta, com o não revelado, né? Você tem um tanto de coisa que confunde muito e embaça muito uma visão de um trabalho que tem que ser feito, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que revelam coisas que são importantes. Por exemplo, é preciso dormir. Se não dormir, não canta bem, né? É preciso comer antes do espetáculo, do show, senão não canta bem. É preciso beber água, né? Não é legal usar substâncias complicadas, algumas coisas tóxicas e tal, porque não desorienta um pouco o trabalho, né? Atrapalha o entendimento da banda com o cantor, etc. Né? Então você tem algumas coisas que são reveladas meio que em pílulas. Todos os dias? A maçã, como diz o ditado, né? An apple a day, keep your doctor away, né? Então a maçã é uma coisa super importante que
limpa, é adstringente. Então, são coisas que todas elas não estão ligadas à alma, estão ligadas ao corpo, né? Então, se você comer uma maçã por dia, ou se você limpar, ou se você tiver energia, se você hidratar o corpo, você vai ter mais condições de fazer coisas, né, que você pretende, né? Agora está tudo, né, Fá? Tudo ligado à resistência corporal, músculo. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, Europa, onde estudei, você tem umas aulas que são híbridas. Então, assim, todo mundo faz aula de canto, aí faz aula de dança, aí faz aula de teatro, faz aula de instrumento, aí lê um pouco, aí tem uma montagem, você aprende a mexer com a luz. Então você tem uma situação que ela é um pouco mais profunda. No Brasil, você tem uma coisa mais segmentada. Então, muitas pessoas não acham interessante nem importante dançar, por exemplo, né? Ter aulas de dança, no sentido de dança contemporânea, dança que alonga. Não é como dança de salão, essas coisas que a gente vai para brincar, para se divertir como dança, mas os sentidos mais musicais do canto, né? Que são que é o jazz alongado, que é o balé contemporâneo, que é o balé de expressão de postura. Essas coisas não são muito faladas por aqui. E eu já tive até assim pessoas com quem conversei que deixam assim à vontade. Se você achar que deve fazer, faça, né? E isso um pouco atrapalha, não é? Não dá um fechamento interessante para o trabalho, porque quando você vai para o palco, ou até para uma competição, como The Voice, por exemplo, é tudo que está em jogo. Está em jogo a tua expressão corporal, está em jogo a força, está em jogo a resistência da voz, está em jogo a expressão do canto, não é? Está em jogo tonalidades, o que você vai escolher, a capacidade de receber um bom arranjo e conversar com ele. Então, tem um pouco de uma sensação de ter uma vivência de instrumento. É bom ter, né? Então, é muito interessante se você olha com mais amplitude, né, o cenário, porque salva muito, né? As questões, todas elas começam a ser concretamente respondidas, né? E concretamente você avança. Então, eu acho isso incrível. Eu me lembro, eu assim, menino de tudo, quando começou a me ser proposto dinâmicas e situações, eu falava, hoje eu não vou. Hoje eu não vou à aula, acho que eu não vou não. Vou ficar em casa. Mas não conseguia faltar, porque eu percebia que ali era um lugar que eu não conhecia. O que é que essa pessoa quer de mim, né? Ou seja, o que falta para completar uma voz, uma vontade de cantar, o que falta para enlaçar, para começar a ter uma trama diferente. Então eram dinâmicas muito interessantes, coisas ligadas aos índios, coisas ligadas ao batuque corporal. Aí você tem uma montagem, por exemplo, super interessante que eu vi, né, em Nova York, o Stomp, que era a percussão no corpo, né, as latas penduradas no corpo. É maravilhoso. Por quê? Porque isso tudo provoca o que você está... Quer dizer, você é um instrumento, né? Então isso tudo é tão interessante. E, na minha opinião, quem faz essas conduções, né, no trabalho, quem faz essas... Se a gente tem uma sorte como eu tive, né, bons mestres que falam, olha, é por aqui que você tem que ir, né? Mesmo que você tenha medo, ou vergonha, ou nada em volta te confirme um pouco o teu caminho. O que é isso? Mas, quer dizer, quando você tem uma entrega, um nível de entrega, a gente pega lá na frente uma coisa mais
palpável, né? Então, isso eu acho interessante. Agora, são os tais segredos, né? Porque a gente, igual você disse, a gente ouve um cantor meio com síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Eu sou assim. Gente, eu sou assim, não fiz nada. Eu Nasci, sou eu uma acordei. medrosa O desde que que nasci. aconteceu? Eu acordei, eu fui, né? Eu acordei, saí, fui. Né? O que você Mas foi tem fazer hoje? Um disco, né? O que você foi fazer? Um disco. já com o repertório pronto. Quando É, você foi o repertório? Hoje de manhã. me ligaram, me propuseram, aí eu achei interessante, gravei, né? Então é assim, né? Um pouco acontece, né? Por outro lado, Cadu, quando eu tenho as aulas com você, eu vejo você como um professor muito otimista em relação a mim. Ah, E mas eu sou. tenho esse pouco otimismo. E quando você coloca agora na live que a pessoa precisa tocar um instrumento, eu não sei tocar um instrumento, que a pessoa precisa fazer aulas de dança, alguma aula que desenvolva o alongamento físico. Eu não tenho aulas de dança contemporânea. Como é que fica esse cantor? Uma cantora, por exemplo, eu, aos 63 anos. Como é que é esse trabalho? Como é que é esse tipo de trabalho? Porque você Olha, dizendo tudo isso agora, eu fico assim, meu Deus, eu não vou cantar nunca mais. não, eu acho assim, por exemplo, vamos falar da sua vida, né? Assim, você como apresentadora, você como uma pessoa pública, você como postura, tudo isso já está aí, né? Então, são situações. Eu me lembro, por exemplo, contar um caso para ilustrar isso. Eu lá na minha meninice, né? Eu achei que eu olhei eu olhava o teatro, eu falava, eu preciso aprender a andar aqui, né? Olha a cabeça, preciso aprender a andar, ir para lá e para cá. Como é que eu vou saber andar aqui? Quem que ensina isso? Eu comigo mesmo em casa com essa ideia maluca, preciso aprender a andar. E achava lindo que ia para lá, ia para cá, ia para cá, ia para lá. Aí eu falei, cara, vou fazer um curso de modelo, passarela. É, porque aí eu vou aprender a andar. Vou aprender a andar, vou poder colocar a cabeça no lugar certo, encaixar o passo, encaixar o quadril. Quer dizer, naquele momento, aquilo já foi. Porque havia música nos desfiles. Eu acabei fazendo muita coisa como modelo, trabalhando. Olha que maluquice. Era chamado para Não, uma lindo foto. desse jeito, devia ser chamado um monte. Eu mostrava, eu fazia uma foto, aí fazia desfile, aí fazíamos uns negócios, mas focado, a ideia não era essa. A ideia era, eu preciso aprender a caminhar nesse lugar. Eu preciso aprender a subir uma escada, descer uma escada, a parar, a girar. Então, isso tudo a gente vai cavando e vai pensando e as coisas vão aparecendo. Então, isso tudo, eu sempre falo, né? E não é um otimismo, né? Assim, não é uma coisa, ele é otimista. Não. Eu acho que as coisas elas vão demandando e vão aparecendo à medida que você vai tendo motivação, aquilo vai de dentro para fora, né? Então você vai se envolvendo. Eu nunca imaginei, nem no maior sonho lindo assim, que eu iria ter uma voz assim, que eu iria cantar, gravar, aí gravar outro disco, mais outro, e que aí eu ia para a televisão. Nunca. A gente meio que olha lá e fala, tá, vamos ver. Mas aquilo vai encorpando, aí você fala, vamos escrever uma canção. Também nunca me imaginei compositor, poeta, nada disso. Então isso vem porque as coisas acontecem assim. À medida que você se envolve. Então, a maneira americana de estudar, que eu gosto muito, é assim: se você está pedindo, eu estou te dando.
Se você pode avançar, a gente avança. Se você não pode avançar, por que será? Então vamos ficar aqui. Então, vamos aqui. Por quê? Porque são camadas que estão sendo trabalhadas. Óbvio. Você está trabalhando com um ser sensível, uma pessoa com sensibilidades artísticas que já colore tantas outras coisas. Então, você vai... Se você está em silêncio, você não está em silêncio necessariamente. Se você está naquele lugar por mais tempo do que o outro, não significa que você está parado ali. Então, esta maravilha que é o respeito, que é a condição, que é a fé no negócio, que é você perceber que tem movimentos, outros movimentos de memória da família, do país, da música do lugar que você veio, das músicas que você escutou. Tudo isso começa a se movimentar. Do que você planeja para você, do que você sonha e tem medo de contar, né? É tudo muito interessante, né? Então, a situação é linda. Por quê? Porque a gente vai no respeito. Então, se amanhã você acordar e sair da sua casa e comprar um violão, e você falar, eu tô doida? Não, não tô doida. Com vontade, né? Me deu vontade. Gente, mas eu não tinha essa vontade. Mas deu vontade. Se não der vontade, não significa que o trabalho não aconteça. Mas a gente vai... É interessante. É tão interessante os processos. Quer dizer, quem é letrista e não toca instrumento, não é menor do que quem toca, né? Quem toca, por exemplo, a parceria minha com o Murilo, do disco que fizemos, né, já pronto. Ele é o compositor da melodia. Eu sou letrista. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é maior que ninguém, né? Ele fala, tem certeza que você quer que eu cante? Eu falo, tenho. Então, tem certeza? Quer dizer, é uma graça. Mas assim, são as coisas que vão pintando mais, pintando menos, que vêm com mais força, né? A minha especialidade sempre será voz. Assim, eu adoro cantar. Minha vida é cantar. Então, assim, a minha paixão era conseguir entender como é que era feita essa história, né? Como é que se usa um microfone, como é que é isso, gente? Como é que grava, como é que põe fone, o que escuta aqui, como é que você entra, como é que você sai, como é que é um show. O meu negócio era esse, né? E entendo que outras coisas eu desenvolvi, né? Porque me deu vontade, né? Sempre escrevi muito, sempre trabalhei muito com música, escrevendo diário, escrevendo poesia, escrevendo pensamento, virou música, né? Violão, eu comecei a estudar violão porque o meu músico adoeceu num show e eu fiquei sem músico. E aí não dava tempo de outro. Era um duo que eu tinha com um querido guitarrista que me acompanhou muitos anos. Ele adoeceu gravemente, assim, na semana do show e não tinha outro. Aí eu tive que cancelar o show. Aí, sabe aquela história do nunca mais sentirei fome? Eu falei lá, fui no lugar que eu ia cantar e falei, olha, aconteceu isso e você pode marcar outro show para daqui a 4 meses porque eu vou tocar nesse show. Em 4 meses? 4 meses. Dali eu saí, me matriculei numa escola e falei, vamos lá. Porque eu entendi que era importantíssimo tocar. Que se não tocasse, haveria coisas do tipo, gente, e aí? Hoje em dia, a situação ela só mudou o cenário, por exemplo. Tem turnês que eu sou convidado para fazer fora, que às vezes não tem 2 voos, 3, não tem
3 hotéis, não tem 3 diárias de alimentação, mas para um tem. Aí o produtor sempre pergunta, você toca? Eu falo, toco. Então, tá fechada a turnê. Então, quer dizer, é lindo. Então, assim, e eu tenho pessoas assim, em casa que me adoram ouvir tocar. Né? Eu prefiro não tocar, muitas vezes. Só cantar. Mas eu toco também, né? Então, mas foi uma questão de... Sabe que você começa a ter... As situações vão se apresentando para você e você fala, peraí, é bom que você faça isso. É bom que você prepare aquilo. É bom que você olhe para isso. Por questão de interesse, por questão de alargar o horizonte, né? Não por nada, mas simplesmente por isso. Né? Porque nesse caso, com o violão, você se torna vamos colocar bem entre aspas, um objeto comercializado mais facilmente. Você pode vender shows com 14 músicas e o violão. Você pode vender shows com 14 músicas e 2 músicos e você cantando somente. Então, aí entra a parte comercial da coisa, claro. A parte comercial, para quem vive de música, ela tem que ser olhada, né? Que é outro tipo de... Por exemplo, outros alunos meus, não é uma visão romântica. Não, tocar não. Eu falo, tocar sim. Tocar sim, vai tocar. Não quer fazer show? Não quer viver disso? Vai tocar. Ah, mas é porque eu não gosto tanto. Vai gostar como não gosta. É lindo. Vai tocar. Né? Então, então vamos fazer uma aula híbrida. Vamos. Eu ensino violão e a gente canta. Vamos. Para quê? Exatamente para passar uma coisa que eu aprendi, que é ampla, assim. Que é desde você poder se profissionalizar e viver disso. Porque quando você arquiteta uma turnê internacional, isso não é brinquedo. Né? 4 países, vai para cá, vai para lá. Eu tive turnês em que era um pianista por país. E os pianistas queriam ir comigo, porque adorando o show, queriam continuar. E eu falava, não, agora é outro. Por quê? Por quê? Porque é outro. O outro já está me esperando lá. Então, mas eu vou também. Não é assim. Né? Quer dizer, uma alegria trabalhar com todos. E pelo visto, eles comigo também. Mas era muito interessante. Então, cada noite, em cada país, eu tinha um piano, uma mão diferente, uma visão da música, partituras seguidas, é tudo certo lá. Mas o jeito da pessoa tocar, eu tinha às vezes um encontro com ela, só para passar, e vamos para os shows. Quer dizer, e cada um tinha uma mão. E quer dizer, é incrível também. Mas isso é produção. Por quê? Porque de um país para o outro, não vamos pagar, não sei o quê, não sei o quê. Por exemplo, né? Business. Né? Não, já tem um pianista que você gosta que está nesse lugar. É ele que vai fazer daqui até aqui. É um, daqui para lá é outro. Então, é super interessante, né? Você se cercar dessas possibilidades, né? E é lindo. É lindo ver, né? Como é que... Ou seja, eu acho que a aula que eu dou é uma aula mais integrada, sabe? Com possibilidades de produção. Estou vendo aqui tantos alunos que eu trabalhei, que eu levei para estúdio. Que eu levei para estúdio. Muita gente te agradecendo aqui na live, Cadu. Muito bonito que a vivência que tiveram com você foram vivências lindas. Muito bonito isso de ver. Tem gente dizendo que gosta dos teus cabelos longos. Muito legal, né? A Sônia dizendo, olha, obrigada, Cadu, por colocar na minha vida o meu entusiasmo pela música. Os seus ensinamentos têm sido inspiração para o mundo do encantamento. Pois é, é engraçado, sabe por quê? Porque a gente faz
faz uma bruxaria, não sei o que, que é isso, que começa assim, começa de uma aula, daqui a pouco a pessoa está no estúdio, daqui a pouco ela está gravando, aí leva músico, aí eu arrumo os músicos que eu acho que vão funcionar, funcionam, a gente vai para um estúdio profissional, gravamos, a pessoa não dorme nunca mais, a pessoa é feliz, chora, aí a família toda vai, leva lanche, faz foto, aí os netos vão cantar, aí não sei o que, aí o neto quer fazer aula junto, aí não sei o que, aparece a namorada do menino, sabe? Mas tudo é lindo, porque eu não gosto muito, sabe que uma vez eu fiz uma parceria com uma grande escola daqui, assim, 400 alunos de voz, e percebia que não havia algo que desse um nó e que continuasse, né? E eu propus um selo musical, sendo como prêmio um disco, e turnê, e para sair daquele negócio que tinha gente muito interessante, pronta para a vida, né? E não sabia, assim, o que eu tenho que fazer, onde que eu vou, quem que eu procuro, como que é, que ideia que vai ser. Então eu desenhava muito, e faço isso até hoje, faço isso para mim, faço isso para tantas pessoas, porque eu sou assim, eu olho, eu tenho essa capacidade, né? Eu falo, vai chamar assim, o nome vai ser esse, a música é essa, eu sonhei com essa música para você. E é incrível, porque acontece. Sonhei que tem que ter um cello, não tem, se vira. Vai ter que ter um cello, vamos embora. E o cello aparece. E dá certo, entende? Então, assim, isso, Fá, eu fui muito elogiado assim, internacionalmente por essas ações. Por exemplo, em feiras internacionais de vendas de shows e turnês, eu levava os novatos. E as pessoas falavam, mas esses são novatos. Ixi, deu uma travadinha. Cadu, travou aí, meu querido. Opa, voltou. Espera um pouquinho, Cadu. Travou, Voltou? fala de novo. E daí você Tá. levava os novatos. Eu levava os novatos, o trabalho dos novatos, e quem escutava, eu punha o fone assim nos produtores, falava, escuta. Aí a pessoa falava, eu quero essa, quero esse, quero aquele. Quando a gente trabalhava, as pessoas falavam, mas são esses os novatos? Que nunca fizeram show, nunca. Mas com essa produção, aí eu fazia foto, a gente pegava um fotógrafo, mudava sofá. Ah, não tem lugar, vai ser aqui em casa. Muda o sofá, faz uma pinta, vamos embora. Então, depois de muito tempo, lendo, a gente estava falando muito de livro, né? A gente fala muito de livro, eu e você, né? Nas biografias dos artistas, muitas capas de disco foram feitas na sala das pessoas. As fotos utilizadas foram fotos que não eram fotos de grandes fotógrafos, porque não havia dinheiro para isso. Então, assim, o importante é ir, é fazer, entende? É fazer acontecer e encher o mundo dessa vitalidade, né? Dessa alegria que é música, que é arte. Porque muita coisa eu acho que muita coisa se resolve em música, se resolve em arte, né? Arte terapia, musicoterapia, não é à toa que está por aí, né? Eu estou fazendo um curso de desenho, agora eu voltei a desenhar, voltei a colar, voltei a trabalhar com coisas. Quer dizer, tudo está ligado e tudo se resolve. Aí, enquanto eu desenho, me libera uma letra na cabeça. Eu estou desenhando um negócio, uma ave, vem uma letra na cabeça, sabe? Então, é muito doido, muito. É muito interessante, é muito amplo. E eu acho que as pessoas precisam voltar, inclusive, a trabalhar com aulas, com arte. Quando me chegam pessoas assim, você me dá uma dica. Eu falo, olha, a dica que eu tenho para te dar é que eu não tenho dica nenhuma. É a dica que eu tenho para te dar. Não tem dica. Tem trabalho, tem
vamos ver o que se apresenta, vamos ver o que dá, vamos ver o que é. Deixa eu ouvir sua voz, deixa você ouvir a sua voz, deixa você saber o que é que funciona para você. Eu não posso. Então isso, você Existe pensa, uma história muito presente em cantores, principalmente os mais jovens, né, Cadu, que têm a ansiedade já de cantar é, e não viver o processo anterior ao não. cantar. Inverteu, né? Muita coisa inverteu, você sabe, né? Isso é uma inversão, acho que da velocidade do mundo, da internet, do... Então, isso, quer dizer, a estrada, os passos ficaram pouco importantes frente ao resultado. A pessoa quer chegar no resultado, o negócio dela, o resultado. Aí você fala, o resultado do quê? Né? O que é o resultado? Né? É a fama, é o dinheiro, é o seguidor, o que é o que, né? Então, o fazer, a coisa da mão na massa, de você mexer, trabalhar, fazer uma coisa aqui, melhorar uma letra ali, as pessoas ficam tão ansiosas, os meninos muito assim, né? Então, a gente Mais tem do que que... as meninas. Os meninos muito, assim. Teve um menino, aluno meu, que falou assim, eu vou para Las Vegas. Falei, vai. Vou. Porque lá tem muito show, lá tem muito espaço, e eu já vou, já que eu quero cantar, então eu vou para lá. Entendeu? Eu falei, pô, mas lá você sabe quem canta em Las Vegas, por exemplo? Não, sei, mas... sei. Falei, olha, quem canta em Las Vegas é Lionel Richie, Beyoncé, Mariah Carey, Lady Gaga, são a velha guarda incrível, nos shows incríveis. Quer dizer, show pesado de eu tive em Las Vegas para assistir shows, né? Você fala, cara, não é possível, esse som não existe, essa luz não existe. Entende? Então, assim, um menino, né, de 18 anos, que fez acho que meia dúzia de shows com o violão dele, vai cantar em Las Vegas. Tem essa... Né? Então você fala, bom, eu fico feliz que você tem essa vontade, mas a gente tem que trabalhar para alguma coisa acontecer. Né? E esse trabalho é meio que... Sabe aquelas coisas assim, meio... Eu acho mesmo, de verdade, eu sinto isso. E me cobro muito também. Assim, anda mais a pé, anda mais de bicicleta, faça suas aulas de dança tranquilamente, vai lá todo dia, morre lá todo dia um pouquinho, vai lá se ferrar todo, vai, perna, vai, faz, né? Aí vai para sua aula de... Aí o Murilo vem me dar umas aulas de piano, vamos lá, como é que é o acorde, inverteu, vamos inverter. Então, isso é o que... Aí tomamos um café, aí depois a gente conversa mais, aí voltamos ao piano, aí tem uma história. Isso é muito interessante, né? Porque isso é o trabalho, né? Então, acho que a situação assim, muito da... Sabe o que também acontece? A repetição me assusta também muito. A linha de repetição que está rolando, né? A Nana Caymmi outro dia falou isso. A Nana adora o meu trabalho e eu adoro a Nana, né? A Nana falou assim, todos têm que voltar para o banco de escola. Tá tudo repetido. E é verdade, né? Quer dizer, você fazer uma letra e depois você fazer outra letra e você fazer outra letra, né? Você fazer uma melodia, depois você fazer outra melodia. Você fazer um projeto onde tem canções, 14, 15 canções diferentes, e você ter a competência de não cantá-las iguais, né? Igualmente. Né? Você tem que ir naquele ambiente. Você trocar uma roupa durante o show,
porque pediu. Você ser capaz de cantar sentado, olhando para o horizonte, porque pediu, o diretor pediu. É mais interessante, vai emocionar. Você levanta, você ir até o público. Quer dizer, esse movimento, ele é divino. E a gente viu tanto isso. Eu estava vendo outro dia séries antigas, o Fama, o filme, né? Da escola, sobe um andar, desce outro, aula de balé, sobe outro andar, aula de não sei o quê. Quer dizer, e monta uma coisa, escreve outra, e mostra outra. Isso é o trabalho, né? Então, você tem que ter muito, a gente está falando do atleta, né? A gente tem que ter muita força para conseguir segurar uma turnê, segurar uma voz, segurar um timbre, segurar uma estreia, segurar uma temporada. Ah, melhorou, dobrou a temporada, triplicou a temporada. É tão maravilhoso que a gente quer de novo. Aí a pessoa está rouca, cansada. Por quê? Né? Porque não está preparada para aquilo. Né? Ah, a música foi um sucesso, está bombando, vamos fazer rádios. Faz um pedacinho ao vivo, não consegue. Né? Então, isso tudo é corpo, isso tudo é foco, isso tudo é descanso, serenidade. Tudo isso, né? Tudo isso num métier assim, delicado, né? Que é o mesmo métier do atleta, o mesmo. Eu fui atleta uma vida, né? Mesma coisa. A gente vai para aquele raio daquele canto 500 mil vezes, 500 mil vezes, 500, só, de novo, vai para casa, tchau, até amanhã, de novo. Quer dizer, é incrível, né? Então, essa repetição. Eu li ontem em algum lugar, é o curso que eu estou fazendo de desenho, que a desenhista falou, é repetição e foco. Repetição, disciplina. Porque é isso, né? Mas, O Cadu, traço... Fala. há muitas pessoas que têm foco, que têm repetição, mas não têm a autopercepção. Você não vê assim? E aí eu quero pedir para todo mundo colocar coração para este homem, que vocês vejam que sensibilidade que ele tem. E tem alguém aqui... Espera só um pouquinho, Cadu, antes de você responder, que agora eu nem lembro o que eu te perguntei. Mas você sabe, né? Percepção. Gustavo Sá estava insistindo para dizer que você também é produtor musical e eu me esqueci de falar, me perdoem. Ele também, Cadu também é produtor musical. Tá bom. E diretor Obrigado. também, diretor musical, Sim. produtor musical. Sim. O cara entende de palco, tudo. Cadu, nós vamos precisar de outra live, né? Você já sentiu. Mas esses assuntos são divinos, né? E você vê como tá cheio de pergunta? E muita gente bacana. É muita gente curiosa e é legal, sabe? Porque muita gente que foi aluno teu e que é. Eu acho que tem gente que é tem gente que aluno está. teu. Mas você sabe que é legal? Você falou que não se auto-percebe, né? Isso é. A auto-percepção está ligada ao ar, à respiração, né? Então, a primeira grande situação o que gera a voz? É o ar, né? E a gente, quando a gente é muito criança, a gente respira bem. E quando a gente vai ficando adulto, a gente passa a não respirar tão bem. Então, isso determina timbre, determina coloratura, determina extensão, determina a dor nos vocais, determina entendimento de si e entendimento da obra, porque você não tem ar. Se você não tem ar, você não faz sinapses. Se você não tem ar, você não tem intuição. Você não fareja. Você não fala assim, e se... vamos mudar? Vamos... Acho que não. Você não tem dúvida, porque você não está respirando. E nem certezas também. Então, todo o trabalho, ele é basal no sentido... Você lembra
Você lembra claro que lembra, todos nós do Brasil, Hortência, quando ia fazer a cesta? As cestas Sim, definitivas. Vai ganhar o jogo, claro. perder o jogo. Pá, 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 pá. E joga. Por quê? Porque Bárbara. tem que ter conversa com o ar. Se você não tem uma conversa com o ar, o pulmão, com a maneira como... Isso nada abre, né? Então você não vive aquilo. Você não está naquele meio, né? Então tudo é respiração. O ator é respiração. A foto de capa de um disco, como você olha, é a respiração. Não é? O clipe é uma respiração. O andar é uma respiração. Não é? As pausas, a música rápida, a música de rock, a música pop, a música... Tudo está ligado à respiração. A vida é o ar. Então, você fala, pô, mas eu respiro desde que eu nasci, que raio é esse, né? Que esse cara tá falando. Eu respiro, olha, estou respirando, né? Tem isso. Só que também eu aprendi muito cedo, meu primeiro professor de canto, maravilhoso, que ele falou, olha, as cordas vocais... Vou contar uma piada, pode? Claro, adoro. O meu professor de canto falava assim, olha, eu vou morrer falando que são cordas vocais. Estados Unidos não mudou, é vocal cords. Prega, a gente já tem muito lugar. Então, não vou falar prega vocal. E, então, assim, eu falo cordas vocais, né? Então, naquela época lá, ele me falou uma coisa certeira, que eu compreendi imediatamente. A corda vocal, ela sabe o ar que é para ela e o ar que é para o corpo viver. Ou seja, ela entende que aquele ar foi para ela cantar ou falar e aquele ar que vem aproveitado, né? Que tá no tranco. Peguei aqui, né? Então, isso é incrível, porque é verdade. Na hora que você respira, você tem um outro som. Você tem uma outra ideia rítmica. Você tem uma outra beleza de frase. Se você não respira, é claro que tem ar dentro. E utiliza aquele ar que está lá porque está, é outra performance. Então, tudo parte desse lugar, né? De você trabalhar. O que a gente usa em aula, os apetrechos, né? Que agora, os apetrechos mais modernos de Opa. aula, que são o tubo, né? O shake, o Ellis. Maravilhosos. Numa outra live eu vou mostrar tudo, gente. Eu vou ser cobaia do Cadu. Ele vai falar para eu fazer, eu faço. Pois é, essas coisas, o que as pessoas descobriram há pouco tempo atrás? Essa é uma descoberta recente, né? Descobriram que a questão, quando você perde a voz, ou quando você tem problemas e você filma e não acha nada, e a pessoa está rouca, cansada, e não consegue nada, e não consegue, desesperada, não sei o quê, descobriram que era uma depreciação pulmonar. Ou seja, você estava... Então, todos aqueles brinquedos lá que a gente usa nas aulas, eles são objetos de fisioterapia pulmonar, que recuperam pulmões. Então, na hora que você sopra aquilo, que você brinca com aquilo, você está melhorando os alvéolos, melhorando a musculatura, melhorando a puxada, melhorando o fôlego, e a voz é isso, é ar. Então, eu tive muitos alunos assim, tenho, né? Essa aqui, aí faz lá a filmagem, não tem nada. Pulmão. Mas por quê? Isso não é privilégio de gente velha, nem privilégio de gente madura, não é isso. Isso é gente que anda de Uber,
Não de entendi pais que entregam. absolutamente nada agora. A gente não pode andar de Uber? Pode, mas olha, gente, por exemplo, gente que não anda a pé, Ah, gente que entendi. Agora entendi. o controle remoto o tempo todo na mão, né? Então é o seguinte, a sua capacidade pulmonar reduz. Gente que delega muito e não faz. Eu dava um curso para umas senhoras, eu te contei isso. Um Pode curso para contar, ninguém sabe aqui. terceira e quarta idade, né? Que lá no curso era terceira e quarta, até quase 100 anos. Aí um dia numa aula eu falei, a gente tem que se mexer. Vamos ter que nos mexer. Então vamos arrumar uma gaveta, por exemplo, regar uma planta, mudar uns copos de lugar. Começou a ter uma rebelião na sala. Devia ser assim, umas 30 mulheres muito velhas, assim, muito velhas. 90, 85, 93. E elas começaram a falar assim, eu não faço nunca mais, porque eu fiz isso a vida inteira pelo meu marido e ele não me deu a menor confiança. O meu filho não me visita, porque o meu irmão... A sala começou a pegar Os fogo. sentimentos vão aflorando. A sala começou a pegar fogo. Aí eu falava, então, jamais, nem morta que eu não entro numa cozinha, nem morta que eu arrumo que eu não troco nenhuma almofada de lugar e ouvindo, né? E a sala pegando fogo. Essas mulheres viraram... Quando elas terminaram, eu falei, olha, o problema é o seguinte, não é para ninguém. É para vocês, porque à medida que vocês dobram uma meinha, mexem o pescoço para olhar a cor da roupa, a cor do... Isso me ajuda e ajuda vocês a cantar. Porque vocês estão paradíssimas. São pessoas que já têm uma grana, que já fizeram uma vida, um trabalho, que tem empregada, que tem tudo, e pararam. Vai parando o joelho, vai parando o lombar, vai parando o cervical, vai parando tudo. Aí aquela voz que não consegue, mas também não faz nada. Eu falei, então vamos subir escada, vamos subir 3 andares. Ah, eu moro no 5º. Sobe 1 de escada, e pega no 2º e sobe. Isso é ensinamento oriental, né? Então, A gente é incrível, está quase né? terminando a live, Cadu, e a Tânia Raquel está dizendo, e quando a voz vai ficando cada vez mais grave? O que pode ser isso, Cadu? A voz fica grave à medida que você, como fala? À medida que você envelhece. Você ganha uma outra coloratura, porque fecha. Algumas coisas na gente modificam, físicas, né? Tá. Então, há uma alteração de timbre. A criança fala de uma forma, o adolescente de outra, o jovem adulto de outra, o adulto de outra, o adulto que já flerta com uma idade outra e o velho outra. E os super velhos outra. Né? Mas isso é uma curva natural de timbre. Né? Agora, não se pode confundir com doença, né? Com decadência muscular, decadência vocal. Cigarro, falta de aquecimento da voz, falta de exercícios vocais, falta de alongamento do corpo, travamento de maxilar, travamento de cervical, sobrepeso, onde você não tem mais diafragma firme para apoiar, né? Então, isso tudo vai descendo o seu tom, descendo o seu timbre, descolorindo aquilo. Pessoas que se cuidam vão cantar lindamente até o Calbi, né? Que cantou lindamente até o final. Aguinaldo Raiol, que tem uma Aguinaldo voz... Raiol, Aguinaldo uma voz Timóteo bem também. jovem ainda. Claro, Aguinaldo porque Timóteo não cuida. mudou de timbre também. Vaidade, a vaidade da voz. Você tem que ser Cadu, vaidoso. Oi, amor. a gente está chegando ao fim, senão eu não consigo colocar no IG.
Aí, o Vai. que que acontece? Nós falamos um pouco de como funciona, eu acho, que mais o cantor do que o corpo do cantor. Tem tanta coisa, porque o corpo e a alma estão tão ligados. E vamos fazer outra live para conversar sobre essa história de corpo e alma em relação Vamos. ao cantor e Vamos. essas técnicas todas que podem levar o cantor a ter alma, Vamos. A conectar, né? a Vamos, conectar. claro. Porque todos Nossa. temos, claro, cada conexão é diferente. É, Mas é muito interessante o trabalho esse trabalho que você faz para fazer essa conexão. é. Então eu quero te agradecer, quero continuar com você por muito tempo, Eu conversando sobre também. as minhas noias e a gente trocando muitas experiências que estão sendo válidas e eu falo por muitos dos alunos que estão aí aplaudindo você pelo Obrigado, trabalho que você nossa. faz, que é um trabalho muito, muito, muito sensível e está sendo de um Obrigado. valor imenso para mim. E a Obrigado. cada vez você mais íntimo, porque imagina, cantar é o quê? Conectar. É. Então, eu quero Cantar te é. agradecer muito, Cadu, e agradecer a todos que estavam aqui te ouvindo e aqui te aplaudindo em pé, com certeza, jogando um monte de Nossa, coração para você. Fala, Cadu. obrigado. Eu agradeço a você, porque estar com você semanalmente é uma delícia, a gente não consegue deixar, né? Não, é uma delícia. É uma A delícia. aula de 1 hora muitas vezes dura 1 hora e meia, porque é tanta coisa que rola. É muito lindo. É muito lindo. É um trabalho incrível. E muitas pessoas vão te ver no palco e deslumbrante, Ah, porque será, assim quem será. sabe? Assim será, sinto O muito. presente já está sendo muito válido. Se assim será, ótimo, que assim seja. Eu acho que Você assim me será. dirigindo. Mas Então tá bom, meu sem a querido. menor condição do contrário. É, muito lindo. Muito obrigada Ai, por tudo obrigado a e você. obrigada a todos que estão aqui Obrigado a testemunhando toda essa todos. situação bonita. Beijo e até a próxima. Até a Ah, é, próxima, com certeza. E a próxima com live certeza. também, com certeza. Vai dar o que falar Tchau, isso meu daí. querido. Tchau. Beijo. Tchau, beijos. Beijos. Tchau, tchau.